Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos agradecer por nós ter chegado, conseguir chegar até esta casa de amor, vencendo nosso comodismo, que às vezes quer ficar em casa numa noite fria assim, mas nós já despertamos para vir buscar na fonte sublime tudo que nós necessitamos para a nossa caminhada, para nós se fortalecer e com certeza sair daqui melhor do que aqui chegamos. Então, voltando ao nosso interior, serenando a nossa mente, preparando assim para ouvir as mensagens, as palavras do Evangelho, que com certeza será de grande valia para a nossa caminhada, para o nosso conhecimento e aplicá-lo no nosso dia a dia. Então, que todos possam estar em paz, confiante, que Jesus está presente, nosso Pai, a energia do Pai Criador está presente. E assim, bom Evangelho para nós todos. Tudo bem? Mais uma vez, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar mais uma vez com vocês nessa jornada onde Jesus nos oferece a oportunidade de aprender a cada dia, a cada instante que nós estamos aqui, porque é nessas reflexões que nós fazemos sobre todos esses temas do Evangelho que devagarzinho nós vamos, de alguma forma, abrindo o nosso coração e tendo uma percepção diferente da vida, enxergando aquilo que muitas vezes a ignorância não nos permite enxergar. Esse é o grande objetivo da doutrina espírita para com todos nós. E a gente agradece muito a Deus a oportunidade de ter encontrado essa doutrina, porque embora a gente tenha aprendido muito pouco ainda, mas já é o suficiente para a gente compreender que daqui para frente fica um pouco mais fácil, né? Quando nós nos encontramos naquele estado de ignorância, que você não aceita as coisas, é tudo muito difícil. Se você fala assim, não, você precisa melhorar essa questão, aquela questão, você cria um grande obstáculo e tudo fica muito complicado. Mas quando você passa de um determinado ponto, que já você começa a perceber aquela luz que te convida ao aprimoramento, as coisas começam a fluir de maneira diferente. E hoje nós vamos aproveitar o Evangelho e falar de uma forma diferente, usar um contexto mais contemporâneo, mais moderno, para ficar uma coisa mais agradável. Então hoje nós vamos falar de investimento, empreendedorismo, né? Aplicação, investimento, tudo isso. Aí vocês podem falar assim, tá, mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Tem tudo a ver, tudo a ver. Mas é um tema tão atual, né? Hoje você escuta tanto falar sobre essa questão de investimento, empreendedorismo, as pessoas se engajam tanto nesse assunto. E será que Jesus permitiria, né, ao nosso coração ainda imperfeito, fazer essa analogia com o Evangelho? Sim, porque o próprio Emmanuel, que é um mentor amigo de Chico, fala que a nossa vida é um investimento constante. E é verdade, se você parar para pensar e refletir, conforme você vai vivendo, conforme você vai aprendendo, conforme você vai modificando o seu coração e se estruturando e equilibrando-se na vida de maneira diferente, é um grande investimento que você faz, não somente para você. Então, nessa conversa, nós vamos colocar também uma coisa muito importante, que é a parceria. Né? O quanto é bom nós termos parceiros nessa jornada. E é o que acontece na nossa vida. O que aconteceu quando Jesus, há mais de 2000 anos atrás, chegou no nosso planeta com um objetivo e uma missão sublime e divina: trazer o esclarecimento, trazer a boa nova a toda a humanidade. Tudo bem, ele chegou com essa missão. O que ele fez quando ele, depois de ter passado lá 40 dias no deserto,
e a mente dele ter explodido, né? E ele ter entendido de verdade quem ele era, né? Por que ele estava aqui e qual que era o seu objetivo central. Aí a consciência dele abriu totalmente. Ele sabia quem ele era, da onde ele veio e por que ele estava na Terra. Qual a primeira coisa que ele fez quando ele saiu do deserto? Ele abraçou a sua missão. Ele cumpriu com aquilo que ele tinha que fazer. E o que ele fez? Empreendedorismo, parceria. Ele não fez sozinho. Não foi isso que aconteceu? Não é isso que nós aprendemos? Os discípulos, os apóstolos, todos aqueles que fizeram parte dessa história, né? E que de alguma forma trabalharam junto com Jesus, eram parceiros. Eram pessoas que estavam de alguma forma fazendo um investimento nessa questão do Evangelho para toda a humanidade. Eles estavam trabalhando e Jesus se utilizou da parceria, né? Jesus, mesmo sabendo que aqueles corações que ele havia escolhido eram corações que ainda eram imperfeitos, e eram, né? Mas ele sabia que ele tinha uma necessidade muito grande de fazer com que aquelas pessoas acompanhassem ele na sua jornada. E assim ele fez. Então isso é parceria. E todo o investimento que ele fez no coração daquelas pessoas deram frutos, né? Não é verdade? Aconteceu o que aconteceu hoje. Hoje nós temos o cristianismo na Terra por conta disso. Então o próprio Cristo, que tinha um poder gigantesco em seu coração, era um espírito muito iluminado, né? Não fez o que ele tinha que fazer sozinho. Agora, quem dirá nós, que somos mortais, né? Somos filhos ainda imperfeitos de Deus, nós precisamos ter parceiros, nós precisamos fazer investimentos em nossa vida. Tem lá no Evangelho também a parábola dos talentos. Muitas pessoas conhecem essa parábola dos talentos, ela é muito importante. Né? Parábola é uma questão que era um método, né, que Jesus utilizava naquela época para contar historinhas, tentando explicar alguma coisa que as pessoas tinham dificuldade de entender. Então essa parábola do talento conta que um dia um servo, né, foi viajar para uma terra muito distante, tendo muitos servos, né, muitas pessoas que ajudavam ele. Esse senhor, né, o patrão, né, foi viajar e deixou, né, os seus bens tudo sendo administrado pelos seus servos. Então chamou aquele que tinha mais condição e pegou e deu. Naquela época, né, se contava talentos, deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, e para outro ele deu 1, né? A cada um segundo a sua capacidade. E foi viajar, ficou muito tempo fora. Aquele que recebeu 5, rapidamente pegou os 5 talentos e falou assim: não, eu preciso pegar esses 5 talentos e preciso trabalhar isso, né? Preciso multiplicar isso que o Senhor confiou à minha mão. E foi lá e negociou e fez, né? E tudo bem. O segundo fez a mesma coisa. Só que o terceiro, que recebeu apenas 1, ele ficou com medo. Ele falou assim: pera, meu senhor, ele é muito austero, né? Ele é muito exigente. E dá que eu vá investir esse 1 talento, né? E não tenho muita capacidade, quem sabe eu perco esse talento, então é melhor fazer o seguinte: eu vou pegar e enterrar, porque pelo menos vai ficar seguro. E quando o senhor da vinha voltou, né, chamou os seus servos, e aquele que havia recebido 5 falou: aqui está os 5 e mais 5 que eu investi e consegui multiplicar, né? Ele falou: parabéns, você foi fiel no pouco e sempre será fiel no mundo. Entra na alegria do Senhor. Da mesma forma ele fez com o segundo, que havia recebido 2, também multiplicou, né? Dobrou aquilo que havia recebido porque trabalhou. Ele falou a mesma coisa. E para o terceiro, que havia recebido apenas 1 e ficou com medo, né, de multiplicar aquele talento, enterrou e falou: Senhor, eu fiquei com medo, né, porque eu sei que o Senhor é exigente, né? Então eu fiquei com medo e eu enterrei, e aqui está o talento que o Senhor me deu, está de volta. Né? E ele então pediu para que aquele servo desaparecesse, né? Sumisse. Então essa parábola do talento é uma lição maravilhosa a todos nós, ao coração de cada um de nós. Quando o Senhor deposita na nossa alma, no nosso coração, esses conhecimentos que Ele nos oferece, é justamente para que a gente consiga de alguma forma multiplicar, né, tudo isso que nós temos. Então a vida, como diz Emmanuel, é um investimento constante, mas as pessoas ainda não compreenderam isso, né? Então todo esse patrimônio espiritual que todos nós carregamos, todos nós temos e possuímos,
né? As pessoas às vezes duvidam um pouco disso. E nós não podemos agir dessa maneira. Nós precisamos compreender que todo esse patrimônio ele tem que ser multiplicado, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser investido. Mas para que a gente consiga fazer isso, é necessário nós criarmos parcerias. E quais são os nossos parceiros? As pessoas que caminham conosco, aqueles que fazem parte da nossa vida, aqueles que fazem parte da nossa família. Todos eles são empreendedores que podem nos ajudar, né, nesse investimento. Aqui nós estamos falando espiritualmente e não materialmente, né? Embora que nos diz a espiritualidade que à medida que nós avançamos nesse equilíbrio espiritual, o material ele chega automaticamente, né? Nós sempre seremos muito bem recompensados por aquilo que nós fizermos do bem. Então esse talento ele tem que ser multiplicado sempre, como a lição de Jesus, como a parábola de Jesus, né? Então nós temos que pegar aquilo que há de melhor dentro do nosso coração e falar, né? Conversar conosco mesmo, o que eu posso fazer de melhor na minha vida, como eu posso utilizar aquilo que eu já sei, aquilo que eu já tenho, né? Como que eu posso fazer com que aquilo que eu tenho de entendimento, junto com aquilo que tenho de entendimento, por exemplo, a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, a minha família, as pessoas que eu gosto, como que eu posso juntar aquilo que eu tenho com aquilo que eles têm e fazer uma parceria e fazer isso progredir, né? União de pensamento, de sentimento, de coração. Infelizmente, a Terra hoje está passando por um momento muito difícil nessa questão. Relacionamento, lar, família, está se dissolvendo, né? Está em desequilíbrio, justamente por conta disso, que não existe parceria. As pessoas estão vivendo em direções opostas, vivendo no mesmo lar, né? Tentando construir algo em comum, mas mesmo espiritualmente falando e mentalmente falando, vivendo em sentidos opostos. Isso não pode acontecer. Então, é importante a gente ter essa compreensão, como nos diz Emmanuel. A nossa vida é um investimento constante. Se você quer ser feliz, você precisa investir para isso, para que isso aconteça. A felicidade não é uma coisa assim mágica que acontece. Você foi dormir hoje, amanhã você acordou, a sua vida mudou totalmente, tudo está uma maravilha. Não é assim. A felicidade, como nós já tivemos oportunidade de conversar sobre isso, é um investimento, né? É um trabalho, é um processo. A sua saúde também, da mesma forma. O seu relacionamento com as pessoas, né? Esse engajamento que nós temos que ter com o coração das outras pessoas para podermos ter um relacionamento melhor, mais sólido, mais equilibrado. E para isso nós precisamos de parceiros. Por isso que nós vivemos em família. Por isso que o Senhor nos favorece a oportunidade de viver com outras almas. Ah, mas o meu parceiro, a minha parceira, a pessoa que eu gosto, pensa diferente de mim. Maravilha, é assim mesmo. É aí que é bom. Porque se pensasse igual, não ia contribuir um com o outro, né? Sociedade, né? Já levando para o lado do empreendedorismo, né? Do negócio, aquele que quer ter um sócio, você gosta de sócio? Não gosto de sócio, porque o sócio pensa diferente de mim. Maravilha! Se o sócio pensa diferente de você, se ele tem uma visão diferenciada, é bom, porque ele vai acrescentar. Aquilo que te falta será acrescentado. Então, nós vivemos em família justamente para isso, né? Então todos esses talentos que fala e que trata o Evangelho, é esses talentos que todos nós carregamos no coração, no bojo da nossa alma. Nós temos precariedade, nós temos deficiência, claro, temos muitas, né? Nós temos alguns problemas gigantes dentro do nosso coração, mas é necessário frisar e ressaltar que também temos ótimas qualidades. Todos nós temos. Então pega isso que você identifica dentro de você, dentro do seu coração, que você fala, é positivo, é legal, e trabalha isso, investe, né? Chama como seu parceiro a sua esposa, o seu esposo, a pessoa que você confia e fala, eu estou pensando em fazer assim, 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 o que você acha, né? E começa a viver de maneira diferente. Então todos os dias nós podemos progredir naquilo que nós desejamos. Eu vejo tantas pessoas falarem assim, a minha vida está tão complicada, eu queria tanto ser feliz.
Eu já tenho tantos anos, mas a minha vida é um caos, eu nunca consegui ser feliz. Mas será que a pessoa está realmente disposta a ser feliz? Porque estar disposto a ser feliz, estar disposto a ter paz no coração e equilíbrio na vida, é necessário um empenho, é necessário um trabalho, é necessário o investimento. É necessário você pegar o talento e multiplicar isso. Aqueles servos lá da parábola de Jesus, como que eles conseguiram multiplicar os talentos? Será que simplesmente cruzando o braço, falando assim, eu tenho os talentos aqui, né? Venham aqui me ajudar? Não, ele trabalhou, ele foi lá, ele investiu, ele acreditou. É assim, nós temos que acreditar no nosso potencial. Nós temos que acreditar que a nossa vida será muito melhor amanhã do que é hoje. A pessoa que não tem esse conhecimento, a pessoa que não tem esse sentimento no seu coração, ela não sai do lugar, de maneira nenhuma, né? Veja bem, nós não estamos falando aqui de progresso material, nós estamos falando aqui de ascensão espiritual, nós estamos falando de progresso espiritual. É muito melhor, mas muito, muito melhor, porque isso ninguém vai tirar de nós, nunca mais, nunca mais. Agora, se você ganhar muitos milhões daqui a pouco, pela sua capacidade, pelo seu empenho, alguma coisa pode acontecer e rapidamente você perde aqueles milhões. Rapidamente. Não vai valer absolutamente nada. Mas aquilo que você conquistou espiritualmente falando, ninguém tira mais. Ninguém. Até a morte não consegue tirar. Por quê? Porque aqui na doutrina espírita, e os benfeitores espirituais nos relatam isso e falam, tudo continua. A nossa vida não cessa. Então, o nosso patrimônio conquistado através desse investimento, desse empreendimento e dessa conquista, nós não perdemos. De maneira nenhuma vamos perder. Ele vai permanecer. E numa próxima encarnação, numa outra oportunidade, ele vai crescer ainda mais. Por que nós chegamos no ponto que nós chegamos como criaturas humanas? Por quê? Sendo que, alguns séculos atrás, éramos totalmente ignorantes. Éramos ignorantes, brigávamos por tudo. Pega lá Roma, na época de Jesus, como que era Roma? Era um absurdo, os poderosos dominavam os menores, eram tragédia acima de tragédia, se degolava com muita facilidade, fez alguma coisa que eu não gostei, põe ele ali e pega a espada e corta a cabeça dele, era assim, era cruel, era primitivo. Mas como que a gente evoluiu? Porque hoje não se faz mais isso. E pra gente até um absurdo. Embora que a gente vê ainda umas coisas muito estranhas no nosso mundo, mas para nós já nos causa estranheza. Isso significa o quê? Que nós evoluímos. Nós evoluímos como espírito. Fizemos alguns investimentos e chegamos aqui. Então percebe que todos nós temos um patrimônio divino, muito importante dentro de nós e que nós precisamos investir isso a todo instante, a todo momento. É simples assim. É o que fala Emmanuel. A nossa vida diária, cotidiana, é um investimento sem fim. Todos os dias, hoje pela manhã, quando você acordou e você viveu essas 12 horas, 13 horas até agora, não sei, foi um investimento. Você nem percebeu isso, mas foi. Você aprendeu um pouco mais. Embora você também não tenha percebido isso, mas você aprendeu, você avançou, nem que sejam uns milímetros, mas você avançou. Aconteceu algum desafio, alguém te falou alguma coisa, você presenciou alguma coisa que foi inusitado para você e aquilo te trouxe algum tipo de aprendizado. Então a gente está sempre evoluindo. Então esse investimento não cessa, mas se nós usarmos isso com inteligência e com sentimento, nós podemos ampliar ainda mais. Por isso iniciamos a nossa conversa falando que hoje nós iríamos falar sobre aplicação, investimento, empreendedorismo, porque é isso. A nossa vida nada mais é do que isso. Deus nos dá os talentos, Deus nos oferece os recursos e nós temos que trabalhar para multiplicar. Esse é o significado da parábola. Somos todos nós e o Senhor é o nosso Pai Criador. É o nosso Pai Criador, que está confiando ao seu coração, ao meu coração, ao coração de todos nós, esses talentos. E o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito com isso? Será que nós estamos enterrando? Ou será que nós estamos investindo? Ou será que nós estamos trabalhando? Porque até um tempo atrás, como nós falamos no início da nossa conversa,
Nós achávamos muita dificuldade em tudo, porque éramos ignorantes. Mas agora nós já temos um pouco de esclarecimento. Nós já sabemos que se nós não investirmos corretamente todo esse patrimônio que o Senhor depositou em nós ficaremos em maus lençóis. Nós ficaremos em maus lençóis. Então, gente, esse despertamento é prazeroso. É prazeroso. Quando a gente começa a perceber a vida dessa forma, né? Nesse prisma, tudo fica melhor. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Né? Você começa a entender, porque mesmo eu passando pelos desafios, pela dor, pela dificuldade de relacionamento, mesmo assim eu estou amadurecendo. E se nós tivermos essa preocupação, né, de querer realmente nos associar aos parceiros, às pessoas que estão convivendo conosco, fica muito, muito mais fácil. Também já tivemos a oportunidade de falar outras vezes sobre essa necessidade de viver em família. Casais que se juntam, que vivem juntos, que estão ali conduzindo a sua caminhada, a sua vida de mãos dadas. É muito importante isso. Não é à toa, não é por acaso. É por uma necessidade no coração de todos nós. Então fazer isso com alegria, com amor, né? Todos os dias, lembrar, quando você despertar pela manhã, mais um dia que o Senhor está me dando a oportunidade de investir um pouco mais em mim mesmo, nesse potencial que Ele já permite que eu utilize dentro do meu coração. Não é verdade? Então, gente, todos nós temos uma capacidade gigantesca de dar a volta por cima, de resolver as dificuldades que a vida tem apresentado ao coração de todos nós. Quer seja problemas de relacionamento, que eu vejo, eu converso muito com as pessoas estão muito envolvidas nos problemas da terra, nessas dificuldades todas, né? E às vezes acaba afetando no relacionamento, as pessoas têm aquela dificuldade. Então, não é hora de a gente começar a separar, muito pelo contrário, é hora de unir. Eu estou sentindo essa dificuldade, o que você pode fazer para me ajudar? Eu também quero te ajudar. Vamos dar as mãos, vamos caminhar juntos, vamos progredir, vamos melhorar, né? É essa a questão. Então, gente, a palavra do Evangelho dessa noite é exatamente essa. Invista um pouco mais em você, no seu coração, naquilo que você pode fazer para que a vida se transforme de verdade. A princípio, a gente tem uma preocupação única e exclusiva com a gente mesmo. É natural isso, é natural, né? A gente quer ver o nosso bem-estar, a nossa melhora. Mas quando você começa a entrar nesse ciclo que nós falamos, de começar a entender um pouquinho mais, aí você já sente maior prazer quando aquele que você ama, aquele que está ao seu lado, a sua família, as pessoas que estão, né, ao seu derredor, acompanham juntos. Né? Aí já você não pensa mais única e exclusivamente em você, mas no coletivo. É isso que nós precisamos. É isso que Jesus fez lá atrás. Ele começou sozinho, consciente da sua missão, estimulou outros corações, ensinou alguns irmãos e foi embora, porque ele precisava ir embora. Mas ele sabia que a semente, né, a semente do seu propósito, o seu legado tinha ficado na terra. E isso não ia acabar jamais. Porque mesmo no plano espiritual, Jesus continua trabalhando incessantemente para que a humanidade desperte. Então tudo isso que está acontecendo na Terra hoje é um chamamento a todos os nossos corações para que a nossa vida seja diferente. E pode ser, mas é lógico, depende de cada um de nós, né? Depende da gente. O Senhor nos ampara, nos auxilia, nos fornece os recursos, mas o trabalho quem tem que fazer somos nós. Somos nós. E é possível? Claro que é possível. Eu tenho presenciado aos longos anos da doutrina espírita muitos corações renovados, muitos. Pessoas que chegaram muitas vezes próximos de mim, totalmente desequilibrados, com a sua vida um caos, né? Muitas pessoas pensando até mesmo em aniquilar a sua própria vida pela carga excessiva de problemas e de dificuldades. E que deram a volta por cima, que entenderam a necessidade de investir naquele pouco que tinha no seu coração e multiplicaram isso. E hoje apresentam-se ao mundo como servidor do Senhor, oferecendo um pouco mais do que aquilo que normalmente a gente oferece.
Então, gente, a vida pode ser muito diferente, e será, se quisermos, né? Se quisermos. Então é necessário que a gente tenha esse entendimento e compreensão. Todos nós estamos investindo diariamente, diariamente. Que esse investimento seja consciente, que você trabalhe, né, com fervor, com fé no seu coração, com alegria, para que isso realmente produza cada vez mais. E produzirá, e produzirá. Esse é o grande objetivo da espiritualidade para com a Terra. A Terra está passando dias muito difíceis, talvez piore um pouquinho mais, né? Parece meio pessimista essa conversa, mas não é não. É aquela questão do escurecer que vai até a meia-noite, sabe? É isso que está acontecendo com a Terra, né? Mas depois da meia-noite vem o alvorecer, começa novamente o dia chegar. Esse é o momento da Terra. Então não vamos nos perder nisso, de maneira nenhuma. Não vamos nos entregar. Nós temos, muito pelo contrário, aproveitar todas essas oportunidades que a espiritualidade está nos oferecendo e fazer o nosso melhor, né? Agora, cruzar os braços, como nós falamos até a semana passada, cruzar os braços, ficar se lamentando, reclamando, não nos leva a lugar nenhum. Aí nós vamos estar mais ou menos figurados na posição daquele que recebeu um talento e ficou com medo, né? Foi lá, escondeu um talento, falou, eu vou ficar aqui bem sossegado, não quero saber de confusão, por medo, né? Então nós não podemos ter medo de viver, nós não podemos ter medo de arriscar, nós não podemos ter medo de ser felizes, nós temos que de verdade fazer o nosso melhor para que as coisas realmente aconteçam. Então, gente, está aí um mundo imenso de desafios, de dificuldades, mas acima de tudo, de oportunidades. Tem muitas mesmo. Eu sempre gosto de falar muito isso, e é verdade. Esse estágio da evolução humana, esse ponto que nós chegamos, é um ponto que nós temos sim muitas dificuldades, mas temos tantos recursos para poder aprender, para aprimorar o nosso coração, para mudar a nossa vida. Então confie um pouco mais, faça a sua parte, esforce-se e nunca se esqueça que cada dia da sua existência é um investimento novo, né? E na companhia de Jesus, com o nosso pensamento conectado com Ele, Ele com certeza vai sempre nos auxiliar a vencer os desafios que a vida nos apresenta. Mas nunca ache, e é muito importante ter esse entendimento, nunca ache que o desafio, que a dor, que a enfermidade, que a dificuldade financeira, que tudo isso que nós conhecemos que é difícil para nós, seja punição, seja castigo. Não é, é lição, é oportunidade de aprendizado, porque aquele que não é desafiado não aprende. Vocês já perceberam isso? Aquele que não é desafiado não aprende. Aí a parábola dos talentos, aquele que recebeu um talento foi lá e enterrou, né? Ele não foi desafiado, ele não permitiu ser desafiado. Então permita ser desafiado, vá, porque com certeza você vai sair vitorioso dessa jornada, eu não tenho dúvida disso. Porque aquele que tem fé no seu coração, aquele que tem bons princípios, aquele que trabalha no bem, aquele que está realmente interessado em progredir e evoluir, tem êxito, eu não tenho dúvida disso, tem êxito. Então, gente, é essa conversa do Evangelho de hoje, né, de uma maneira diferente. Vamos pensar assim, né? Viu como o Evangelho não é uma coisa tão complicada? Não é uma coisa muito atual até, né? À medida que a gente começa a empregar tudo isso, todos esses recursos na nossa vida e investir isso em nós mesmos, os resultados são positivos, sempre muito positivos. Então que Jesus nos abençoe, né? E para que a gente possa realmente sair daqui com os nossos pensamentos fervilhando, mas o nosso coração confortado e na certeza de que estamos no caminho correto, né? No caminho de trabalhar, investir e fazer o melhor que nós pudermos em nossas vidas. E Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. E assim, dando continuidade no nosso trabalho, vamos juntos agradecer
esse investimento que recebemos da providência divina, do nosso Pai Criador, do nosso Mestre Jesus. Vamos analisar esses talentos e procurar fazer uma boa aplicação no nosso dia a dia, para que eles possam render frutos de sabedoria, de fraternidade. E agora vamos levar também, fazer a parceria com nossos irmãos, aqueles que ainda não despertaram para buscar esses investimentos, aqueles que ainda se degradeiam na ignorância, na reclamação. Nós envolvemos com muita luz para que eles possam também acreditar nessa possibilidade, que tudo é possível, desde o momento que acreditar de verdade, de crer. Vamos envolver o nosso planeta um todo nessa energia de amor que possa chegar até os corações, aguçar, para que desperte também. Envolvemos as áreas de conflito, para que esses irmãos também possam parar, refletir no erro que estão cometendo, que possa vencer o seu ego e quer vencer pela força bruta, se esquecendo que é só o amor que rege o universo. Envolvemos todas as religiões que possam também seus líderes refletir o que estão fazendo, se estão libertando a consciência ou estão prendendo, alienando. Que possa fazer uma boa reflexão, se não estão aprisionando as consciências, as mentes. O momento chegou da libertação, de fazer a mudança. E nós possamos também se interiorizar ao máximo, buscar ouvir aquela vozinha lá na nossa consciência, pedindo para mudança. Que com certeza vão se sentir melhor e mais vontade de aprender e de pôr em prática os ensinamentos que receberam. Envolvemos os lares para que todos os parceiros possam respeitar um ao outro e viver em harmonia com a força do amor verdadeiro, o amor incondicional. Viver por todos os nossos familiares que estão em casa, que eles possam também receber esse investimento, essa energia, esses talentos e também multiplicar na sua vida, na sua caminhada. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de estar aqui, de doar e receber. Gratidão. Envolvidos nessa energia salutar e amiga que nos conforta o coração, mais uma vez nos ajoelhamos em espírito
E diante da figura radiante de Jesus, nós dizemos: obrigado, Senhor, nosso irmão, nosso companheiro de todas as horas, pelas oportunidades que tem nos concedido. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos oferece mais uma vez, nesta casa simples, humilde, receber os ensinamentos do Teu grandioso amor. Que possamos, Senhor, com muita humildade, absorver esses ensinamentos e utilizá-los no nosso dia a dia, para que a nossa vida se faça diferente, para que o nosso coração se estimule, para que nós possamos exercitar um pouco mais o amor, a compreensão, o perdão, o entendimento daqueles que caminham lado a lado de todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a ser mais participativo, colaborador. Permita que o nosso coração enxergue no coração daqueles que estão vivendo conosco as necessidades muitas vezes intrínsecas que nós desconhecemos, mas que faz necessário saber para que nós possamos dar as mãos e caminhar juntos para de verdade sairmos vitoriosos dessa caminhada. Que a Tua paz, Jesus, possa abençoar a todos os corações aqui presentes, a todas as almas encarnadas e desencarnadas, para que de verdade nós possamos sair daqui com o nosso coração sereno, a nossa alma tranquila e felizes e confiantes em dias melhores. Que assim seja.